E aí, beleza? Dean Brannock, junto com sua esposa Nora e seus filhos Ellie e Carter, estão indo visitar uma casa em Westfield, Nova Jersey. Uma casa grande e muito bonita. Na verdade, é um sonho americano para muitas famílias. E Ellie já gostou de saber que tinha uma piscina. E já de cara viram os vizinhos na casa, Jasper e Pio, dizendo que o elevador de comida da casa era um tesouro nacional. E tinham mais de 100 anos. E porque alguém seria presidente de uma associação que preservava esse tipo de coisa, eu não sei. Mas Pio fazia parte dela. E isso já de cara parece bem estranho. Ok, agora se iriam ficar na casa ou não era uma escolha mais fácil para Nora, pois a sua amiga Karen, que não via há muitos anos desde a escola de artes, era a corretora da casa e viu que Nora tinha até uma exposição no Times, já achando que ela era muito rica e bem sucedida, mostrando bem animado o resto da casa e a parte das piscinas. Só que o curioso por ali eram os vizinhos, como Pio a observando no jardim e o casal de vizinho os observando na parte de trás da casa, Mo e Mitch, que não foram nada simpáticos com Dean. Mas não tira o fato de que Dean gostou demais da casa e já queria comprá-la. Mesmo sendo executiva em Nova York, veio de uma falência há uns 10 anos atrás e mesmo assim queria se enfiar em um empréstimo que não poderia pagar, só para ter a casa. Mas como o banco não autorizou, fez pior. Pegou seus investimentos, resgatou suas ações e toda a sua aposentadoria para investir na casa. A forma perfeita de se afundar de vez em uma dívida, né? E faria o possível para comprar aquela casa. Claro que não foi de uma hora para outra, mas depois de 6 meses o sonho se realizou, com cômodos de encher os olhos e realmente era muito bonita. E os Brannocks realmente estavam felizes por ali. E é a partir daí que as coisas começam a ficar estranhas na vizinhança. Como Ellie ouviram um barulho estranho no porão, mas segundo seu pai não era nada. Mas de manhã tomou um baita susto, pois Jasper entrou na casa para entregar o jornal. Meu amor, onde você colocou o filtro? Uai! Mas esse susto não foi pior do que a primeira carta do vigia, dando boas-vindas à família, a Boulevard 657, que foi a família dele que era encarregada de cuidar daquela casa naquele século. E em décadas mudavam de vigia e ele agora estava responsável por eles. E sabia de toda a vinda deles e da ganância de Dean em comprar aquela casa, falando que segredos estavam escondidos no porão e que muita coisa ainda não foi contada para eles. Claro que com algumas ameaças na carta que fizeram ir até a polícia, onde conheceram e falaram com o detetive Roque Chamberlain, que não deu muita importância nesse caso, dizendo que ali era seguro, iria sim averiguar o DNA da carta e sabia de tudo que Dean passou para comprar aquela casa. Então faria tudo o que pudesse para se sentirem seguros, já deixando o casal com aquela pulga atrás da orelha. E é o bom dessa série, né? São esses pequenos mistérios que prendem a nossa atenção. Tipo a vizinha Mo, nada simpática, colhendo rúculas silvestres que crescem do lado do jardim de Dean. Só que sem autorização e pior, bem hostil, dizendo que ficariam de olho em Dean. Já Karen, a corretora, é a única amiga que Nora tem naquela cidade. Então estavam juntas no Rotary Club da cidade, já achando que Nora era extremamente rica. Mas na verdade só se mantinham com um bom salário de Dean e achando que iria se tornar sócio da empresa um dia, já que a sua carreira de artista ainda não decolou. Mas como Nora contou sobre as tais cartas, queria saber se poderiam ser alguns que fizeram a tal oferta e não conseguiram comprar a casa. Já Dean começou a ter alguns problemas com seu filho, tipo não gostando muito do furão de Carter e protegia demais sua filha Ellie, com medo que ela fosse sexualizada por ser nova demais. Só que mais uma vez Jasper estava na casa, só que agora no elevador de comida. Com certeza que ela era bem estranho, né? Ainda mais que a vizinha Pio, a irmã de Jasper, dizia que ele fazia isso com os outros moradores da casa e nunca ninguém se importou. Só que ela era ainda mais esquisita. Falava de uma forma e tratava a casa como se fosse dela e era parte da história e função dela proteger aquilo. Igual os outros vizinhos, ela estava de olho em Dean também, já levantando fortes suspeitas com essa declaração.
Ok, mas vida que segue. No dia seguinte, mais um personagem nos é apresentado. Dakota, um garoto de 19 anos, que fez sua própria empresa de segurança na cidade, e além dos alarmes, iria instalar câmeras na casa, fazendo um precinho para eles, já que sua empresa estava começando. E também gostou de conhecer Ellie, né, que tinha acabado de sair da piscina, mas ela de cara já disse para ele que era menor de idade, e era para ele parar de ser tarado. Só que mesmo com esse lance de segurança, o vigia estava observando a casa, e o filhão de Carter saiu de sua gaiola. E foi o pior momento pro garoto, pois a hora que acordou, encontrou o bichinho morto no corredor. E a pergunta que fica, quem será dos novos observadores que fez isso? Pois, de novo, o detetive passou pano para a situação, achando que o furão tinha se matado e não estava muito afim de investigar um assassinato de um bicho de estimação. Mas Carter deixou uma pressão em cima de seu pai, né? Perguntando a ele se ele conseguiria mantê-los seguros por ali. E sinceramente era uma pergunta que ele não sabia responder ainda. Mas o alarme já funcionava, mas as cartas não paravam de chegar. Que agora sabia os nomes da família, dizendo que a Boulevard 657 era seu trabalho agora. E o bom e velho terror psicológico na cabeça de Jim fez o cara sair que nem maluco, apavorando ele na manhã toda. Claro que, mais uma vez, o detetive Roque não ajudou, né? Mas deu a Dean uma opção de contratar uma detetive particular, dando o nome de uma chamada Theodora, que já foi uma cantora de jazz muito talentosa e gostava de beber um pouco, mas quando quase morreu de infarto, preferiu mudar de profissão. Agora corria atrás de crimes e assassinatos, e olha, ficou muito boa nisso. O único problema que ela tinha agora era o câncer, e esse sim a perseguia. E como estava precisando de grana, iria fazer o trabalho de achar o tal vigia pela metade do preço para Dean. Ok, por que não, né? E como iria começar a reforma na casa nova, Nora e seus filhos foram para um hotel para passar as semanas até reformar a casa. E Dean passaria as noites lá para sentir se estava protegido ou não, mas claro que o vigia não iria deixar ele em paz. Na primeira noite que passou sozinho, tocando a campainha no meio da noite, e ainda ligou para Nora no hotel, fazendo aquele joguinho de chantagem emocional, sabe? Só para ver o que Nora e Jim fariam na sequência. Bom, só essa pressão aí fez Karen florar uma ideia de já querer vender a casa. Pra mim, já no começo da série, eu já tava achando que podia ser um golpe da própria imobiliária para atormentar os moradores e vender a casa com um menor preço e sempre ter lucros com a venda. Mas Theodora Detetive deu a ideia de ele continuar e descobrir quem estava fazendo aquilo com ele, dando o telefone de um cara que já morou na casa, e talvez ele investigando chegaria a algum lugar. Ok, era uma alternativa e teriam que continuar no hotel mesmo assim. E para se sentirem seguros, Dakota cuidaria da segurança deles no período da madrugada e ficaria até às 6 da manhã para ver se nada estava errado. Bem prestativo esse Dakota, né? Sim. E foi aí que Dean conheceu Andrew, um dos caras que já moraram naquela casa. Bastante transtornado só de saber que tinha mais uma família morando naquele lugar, e segundo ele, tinha a obrigação de ajudá-lo, pois passou por coisas terríveis naquela casa. Segundo ele, era um agente de talentos e sua esposa, violoncenista. Eram felizes, mas o problema começou quando seu filho Caleb nasceu, pois ela teve depressão pós-parto e não conseguia mais tocar. Então ele fez uma viagem em 2014 para Westfield e quando viu a casa, foi amor à primeira vista. Não acreditando que estava pedindo tão barato nela e como estava indo bem no trabalho, se mudou na sequência. E sua vida começou a ter momentos felizes novamente. Mas aí o casal entrou na vida deles, Mo e Mitch, super simpáticos, querendo cuidar do pequeno Caleb, enquanto a esposa treinava no seu violoncelo. E para Andrew foi aí o começo do inferno, pois sua esposa começou a ver coisas dentro da casa, e como isso começou a prejudicar o seu trabalho. Como agente de talento, os seus contratos começaram a deixá-lo, só entrando em dívidas e preocupações. Os momentos que eram felizes agora só tinham brigas e discussões o tempo todo. E um dia o filho dele contou uma história terrível, que Mo e Mitch participavam de um ritual com os outros velhos, e no meio deste ritual eles sacrificaram um bebê
cortando a garganta dele. Uma baita loucura, né? Mas foi a partir daí que ele começou a tomar remédios. E para piorar, começou a receber cartas de um tal de vigia, achando que era o casal perturbador do fundo da casa deles. E mais cartas vindas, violentas e perigosas, e muitas ameaças por sinal. Ele tinha como provar, claro, mostrou as cartas para Jean que recebeu. O pior é que foi a mesma história. A polícia nem aí para ele e olha que nem o FBI quis ajudar. E até que foi a gota d'água. Um dia chegou do trabalho e sua esposa disse que encontrou a tal Mo no porão, bebendo o sangue do pequeno Caleb que se cortou. E aí foi o motivo para ir embora daquela casa, mas as visões nunca pararam de acontecer e atormentar sua esposa. Até que um dia chegou em casa e encontrou a sua esposa morta no quarto, dando aviso a Dean que quem ele achava que era o vigia. É o casal de velhos, eu tô dizendo. Dá-o fora daquela casa. Cê é louco. Ok, mas nesse lance de Ellie nadar na piscina aquecida do hotel, convidou Dakota para entrar com ela e foi daí que o romance entre os dois começou. Mesmo ele tendo 19 e ela 16, era um relacionamento perigoso, mas acabaram se beijando. Bom, no dia seguinte a reforma começou e Mo não gostou nadinha, discutindo com Dan pelo barulho naquela manhã. Mas dessa vez Jean estava preparado, provocando sobre o melanoma de Mo, que disse que tinha uma baita batalha contra o câncer de pele. Mas a notícia ruim de Jean foi no trabalho, pois a tal promoção de ser sócio da empresa foi dada para outro executivo, já que Jean não mostrava tanto interesse na empresa e nos últimos anos foi de mal a pior. E naquela noite, dormindo sozinho, ouviu tiros de madrugada e dormiu mal demais. Só que de manhã veio a surpresa, que o casal tinha se matado. E o filho deles botou a culpa em Dean, que tinha ameaçado sua mãe e ainda zombou do câncer dela. E aí mais uma noite que Dean dormiu sozinho na casa, teve uma surpresa de madrugada, pois ao olhar pela janela, Jasper estava observando ele. Então no QG que montaram na casa de Jean para descobrirem quem era o vigia, queriam saber se realmente eram o casal de velhos mortos. Mas Jean queria saber sobre o tal detetive Chamberlain, só que segundo Theodora ele era honesto, meio preguiçoso na delegacia, mas não era o vigia não tinha essa capacidade. E estava desconfiada então de Jasper Winlow, que vivia com a irmã, a maluca Pure. E Jasper já trabalhou em um mercado local em Westfield por 23 anos, mas em novembro de 1995, ele parou de trabalhar. Foi internado por causa de um transtorno que o deixou mudo e alguma coisa aconteceu com ele na casa e por isso ficou sem falar por muito tempo. Mas no clube de campo, Karen começou a colocar coisas na cabeça de Nora para ela se mudar daquela casa. E olha, se Jean estava enrolando, era porque ele estava tendo um caso com alguma novinha por aí, oferecendo a ela uma casa mais barata para que ela tivesse paz daqui para frente. E isso só deixa a minha teoria de um golpe da imobiliária ainda mais evidente. Só que quando Jean chegou na casa, tinha um maluco mexendo na sua geladeira, dizendo que a esposa de Jean permitiu, já que ele era um inspetor da obra, podia pegar qualquer coisa que quisesse por ali. Ele começou a conversar com ele, dizendo que estava tudo ok com a obra por enquanto, dizendo que tinha uma filha e um filho igual a ele. E agora o mundo estava na quarta virada. Tipo, de 80 em 80 anos acontecia uma guerra, e esse ciclo de 80 anos estava acabando. E a qualquer momento, algo grande iria acontecer. Num papo meio sem sentido, fora de contexto, sobre o relacionamento de Ellie e o rapaz negro que instalava câmeras na casa, pois ele tinha uma filha que teve que tomar medidas drásticas para que ela parasse de ser a promíscua do bairro, e depois o convidou para ir na igreja luterana no fim da rua, indo embora, deixando muita dúvida na cabeça de Jean. Só que tá aí, né? Este cara não era inspetor de obra nenhuma, pois segundo o empreiteiro, ele só vem depois que a obra acaba. Está aí mais um suspeito de quem pode ser o vigia. O lance de falar de sua filha já deixou ele com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Querendo descobrir se Ellie realmente estava ficando com Dakota. Já totalmente desligado do seu trabalho e mais preocupações para ele agora, pois a detetive Theodora contou a história da família Graff, que morou lá em 1995. E pelo que parece era uma história oculta e não estava em nenhum registro da polícia e nenhuma matéria de TV ou jornal.
Esse tal John Graff sofreu um assalto e sua mãe o obrigou a se mudar para o subúrbio, indo para Boulevard 657. Ele tinha uma família comum, um filho que era o exemplo para ele, se chamava Dale, e era um garoto que só dava orgulho para ele. Já a sua filha, a tal Pat, de 17 anos, parecia muito mais velha, e por isso para John era bem assanhada por sinal. E a sua esposa, Ellen, odiava a sogra e o marido, só que ainda mais a religião deles, não ligando de falar palavrões e blasfêmias na mesa, pois gostava de encher o caneco todos os dias. E então sua vida começou a piorar. Foi demitido, onde chorou igual criança na frente do chefe. Só que ele era inteligente e era o contador da família. Então começou a fingir que iria trabalhar, roubando dinheiro das finanças de sua mãe, para pagar a hipoteca, as despesas da casa e tudo mais. Até que as cartas começaram a aparecer, uma atrás da outra do tal vigia, com a mesma acusação, que foi pela ganância que trouxe ele para a Boulevard 657. Só que diferente dos outros, ele não foi à polícia e nem contou para ninguém, apenas continuou roubando dinheiro de sua mãe, ignorando as tais cartas. Mas um dia, sua filha estava fazendo uma festa de Halloween e ele pegou ela dançando com um professor muito mais velho do que ela. Óbvio que acabou com a festa e revelou que a família estava correndo perigo, sendo vigiada por alguém. E em uma das casas, ela dizia que a casa queria o sangue deles e esse era a única saída. E como já estava transtornado, fez um plano sinistro. Inventou na escola dos seus filhos que eles iriam fazer uma viagem por algumas semanas. Cortou o rosto dele de todas as fotos para que ninguém soubesse quem era ele. E começou a matar todos dentro da casa, sua esposa, sua mãe e sua filha. E claro, Dan depois que voltou do jogo de basquete. E por fim montou uma cena. Colocou Götterdämmerung de Wagner e os corpos foram encontrados 2 semanas depois por Jasper Willow. E não só os 4 foram vítimas deles, mas também o professor esquisitão que dançou com sua filha. Também foi encontrado morto dentro do seu carro. Só que o lance mais esquisito que John Graff desapareceu. Só que alguém ainda vigiava a tal casa, pois as cartas não se acumulavam. Significava que alguém ainda estava por ali. Claro que Jim ficou puto com essa história, né? Vendo as tais fotos, então com as informações da detetive, achou que aquele cara, o falso inspetor, poderia ser John Graff. Vale lembrar que ele apareceu no primeiro episódio observando quem era a próxima família a se mudar para Boulevard 657. E o único que realmente viu John Graff era Jasper, mas não foi bem recebido por lá. E como voltaram para casa, o vigia estava novamente na ativa, esperando a família Brannock. E claro, né, mais uma carta foi entregue. E quem agora estava apavorada novamente era Nora, que mesmo com as câmeras de segurança, o tal vigia estava observando. E no dia seguinte foram até a imobiliária, que venderam a casa para eles, a do Darren Dunn, para saber o porquê nada dessas informações de cartas e ameaças e até assassinatos foram ditas para eles antes. Se soubessem, nunca comprariam aquela casa. Em resumo, foi uma conversa que não levou a lugar nenhum, apenas para Jean ameaçar o tal Darren e enfiar um processo nele. E essas investigações de Jean estavam deixando ele sem foco nenhum no trabalho, e seu chefe começando a desconfiar. E outra que estava ousada esses dias era Ellie, tirando fotos para enviar pro tal Dakota. E também tirando um pouco da paz de Jean, né? Que não gostou nadinha do garoto aparecer sem avisar. Mas no QG de investigação, mais discussões aconteceram. Ainda mais que Jean passava a noite por lá e não se comunicava. Mas se tem uma pessoa desta série que gosta de colocar fogo no parquinho, é essa tal de Theodora, hein? Pois ela tinha um novo suspeito. Agora o tal Dakota, que faz todo sentido do mundo, né? Pois ele era um cara que cuida da segurança. Mas para as pessoas se sentirem seguras, elas têm que estar inseguras antes, entende? É verdade. E o que Theodora descobriu é que o garoto era um gamer e no seu codinome lá no Battlefield era Vigia. Olha só que bela coincidência, né? E agora estavam desconfiando que o tal Dakota era um maníaco. E por que um garoto que vive no mundo da tecnologia iria mandar cartas se o Vigia está há quase 10 anos cuidando da casa? E não era possível que um rapaz de 19 anos fosse o tal vigia, né, gente? Mas como Jim desconfiava que ele
e Ellie estavam namorando, bolaram um plano para pegar o celular da garota no jantar. Bom, e aí as coisas ficaram malucas naquela noite, pois ao mexer no celular dela, viu algumas fotos que ela mandou para o Dakota e rolou uma baita discussão sobre isso. E nada é tão ruim que não possa piorar, né? E na manhã seguinte, que Dakota apareceu para consertar a câmera, rolou uma baita confusão do lado de fora, onde Jean queria até bater no garoto. Mas aí teve polícia no local e parece que em Nova Jersey a idade de consentimento é 16 anos e não chegava a ser um crime. E o jogo virou pro lado do garoto. Estava disposto até a responder às perguntas na delegacia. E os vizinhos viram aquele ato de Jean como uma ameaça. E mais uma vez todos estavam contra ele por ali. E na delegacia o garoto respondeu às perguntas do detetive Chamberlain e parece que ele não tinha nada a ver mesmo com cartas. E ainda teve uma pressão do advogado em cima dos sigilos do garoto. E não podiam prestar queixas, pois não tinham nada de errado com ele. Só que Jim não sabia que Ellie tinha bastante seguidores no TikTok e ela fez uma live expondo seu pai, dizendo que por ela gostar de um garoto negro, ela foi trancada no seu quarto. E o vídeo se espalhou, viralizando na rede social, como se ele realmente fosse um preconceituoso. E para deixar os negros da flor da pele, ele não estava nem aí para isso. Você sabe que eu não sou racista. Eu sei. E não tô nem aí. Nossa. Na raiva de Jean, ela acabou perdendo o iPhone dela, né? E segundo ele, sua filha tinha destruído sua vida. Não só a dele, mas a de Nora também. Foi banida do Rotary Club da cidade, pois achavam que ela e o marido eram racistas. E a vida dela, como ela conhecia, acabou. Karen deu uma dica para ela se separar e viver a sua vida fora do marido maluco de pedra. Ela tinha redigido um contrato que faria ela vender a casa e recomeçar, e ela só precisava assinar. E se ela quisesse mais provas de se separar de Jean, achou na caixa de correio um vídeo. E olha só, esse vídeo foi enviado para o seu chefe e era o Jean dentro de um quarto com uma garota de camisola e Maria Chiquinha. Claro que quem fez isso foi o Dakota, instalou uma câmera dentro do quarto dele, pois achava que Jean era o vigia. E quando viu a filmagem da garota, nem ligou pro vídeo. Mas quando ele o pressionou e ficou fazendo ameaças, teve que fazer isso. Enviou pro chefe e queria ver no que ia dar. Não tinha nada a ver com esse lance de cartas e nem sabia quem era esse tal de vigia. Só fez isso para Jean saber como é diferente um negro entrar em uma delegacia e tentar provar sua inocência. E isso ainda não foi o pior, né? Que chegar em casa e ser esculachado por Nora pelo vídeo, achando que Jean estava atraindo. Então queria que Jean saísse da casa e ela iria vender a casa e pedir o divórcio. Tenso pro nosso protagonista essa parte, hein? Que passou a noite naquele hotel de rua novamente. Só que assistindo TV, fez uma descoberta. Que aquele safado do Andrew não se passava de um ator mentiroso, que não tinha chegado no fundo do poço coisa nenhuma. Vagabundo! Bom, já deu pra perceber que o lance do vigia era destruir famílias. Mas não era só essa revelação que aconteceu nesse episódio. Jen ficou do lado de fora da casa, observando ela. E aí um táxi chegou na casa de Mo e Mitch. E adivinhe só, os dois estavam vivinhos da Silva, para deixar a cabeça de Jen e a nossa assistindo essa série com um nó. Pois como assim eles não morreram, se até velório teve para eles? Mas Nora descobriu um novo suspeito para ser o tal vigia. Vendo as ligações na conta de telefone, viu uma chamada efetuada de madrugada, aquela que acordou ela na primeira vez que ficaram no hotel de rua, e foi efetuada pelo telefone fixo da casa. Então, ligando os pontos, acreditava que quem era o vigia agora era justamente o seu marido, Jean. Bom, se ela pensasse um pouco, iria lembrar que neste dia a casa foi invadida, né? Mas vamos deixar pra lá, né? Ela com essa tal ideia na cabeça. Pois Karen foi visitar o casal que ressurgiu dos mortos e ninguém se manifestou sobre. Que são um casal bem elegante, por sinal, sempre andam combinando. Acho isso muito maneiro, mas Karen estava ali pra ver se arrancava alguma coisa deles, com aquela boa chantagem, sabe? Pois como já morreram pessoas naquela casa, o preço da casa de Mo e Mitch seria bem mais baixo do que realmente ela vale. E parece que a imobiliária para que ela trabalha compra casas assim, sabe? Estigmatizadas, e só ela saberia vender aquela casa para eles.
dólares. Já de novo, subindo pro topo da lista de suspeitos de ser o vigia, essa tal Karen aí, hein? E segundo as investigações de Theodora, na caligrafia de Jean, tinha de 70 a 80% de chance de ele realmente ser o vigia. E ainda mais, pois ela conversou com o cara do banco que fez um empréstimo para Jean, e ele sacou tudo, cada centavo que tinha para investir na casa, e Nora, na inocência, assinou tudo sem saber. E acreditava que Jean ainda fez um empréstimo de 150 mil dólares com a agiota para comprar o que ainda restava dentro da casa. E para piorar, Nora descobriu que Jean não se tornou sócio coisa nenhuma, o cargo já tinha sido dado a outra pessoa algumas semanas atrás. E Nora estava convencida que Jean era o vigia. Bom, essa tal Theodora aí também entra para minha lista de possível vigia também, viu? Pois como assim ela foi contratada para descobrir quem era o vigia pelo próprio vigia? Tá muito confuso isso, né? Ué. Ok, mas Jean foi atrás do Andrew, o ator sem vergonha. E no encontro que tiveram, parece que ele realmente estava falando a verdade. Só que em nenhum momento perguntou se ele era um ator ou não. E se ele não queria acreditar, era problema dele. E era pra Jean deixá-lo em paz. E olha que Nora achou uma saída para realmente se separar. Já que suas peças na galeria foram quase todas vendidas, significava que podia ganhar a vida sendo artista e recomeçar em um outro lugar. Só que ao chegar em casa, foi convidada por Pearl para um almoço, dizendo para ela o prato que ela teria que levar. E nesse almoço, na casa de Pearl, ela convidou Mo também, já imaginando o porquê daquele almoço. Então Mo começou a contar que seu filho tinha problemas mentais, e ele aproveitou a tal viagem dos dois para trazer dois idosos parecidos com eles e tinham até as mesmas características. E na madrugada, matou os dois para ficar com o dinheiro do seguro. Estava desconfiada que as cartas que Nora estava recebendo era do filho dela. Só que Pearl acreditava o contrário, que as cartas eram do Jasper, pois ela recebeu uma carta com o título Ode à Sua Casa. Na verdade era um elogio à casa dela, mas levantava suspeitas que poderia ser Jasper, que ia na biblioteca para escrever esse tipo de casa. Só que parecia que tinha alguém na casa de Pearl, e ela simplesmente disfarçou de quem realmente estava por ali. Mas o lance agora era que Nora não tinha mais certeza que seu marido escrevia as tais cartas. E naquela noite, Dakota encontrou Jean voltando do trabalho. E no café mostrou a ele uma coisa bastante interessante, que a tal garota do vídeo estava na casa, mas não teve ideia de como ela entrou. Pois todos os vídeos que ele analisou, ela não entrava na casa por porta ou janela nenhuma. E a pergunta que ficou, de onde será que esta garota veio? Sei lá. E aí foi Dakota, né, que provou pra Nora que Jean estava passando por uma armação. Mas depois que Dakota foi embora, Jean revelou que escreveu a última carta pra Nora desistir e vender a casa, pois estava apavorado. Bom, com isso eu retiro o que disse anteriormente e ele entra de novo pra lista de suspeitos, nem que seja por alguns minutos. Mas foram ao detetive Chamberlain e o resultado do exame de DNA já estava há algumas semanas e a preguiça foi tanta que ele esqueceu de abrir o envelope, que por isso também entra na lista de suspeitos. Mas segundo o DNA, não estava no banco de dados, só que faltava um cromossomo, o Y, que significava que o vigia era uma mulher. O problema é que a situação fez eles voltarem à estaca zero. Mas Nora com isso chegou a uma conclusão, pois quem estava mandando aquelas cartas queria na verdade a casa para si e ninguém mais. E olha só que coincidência, ou apenas um jogo do roteiro para nos enganar novamente. Sua amiga Karen ligou no dia seguinte dizendo que tinha uma ótima proposta pela casa, 1,9 milhões de dólares, cerca de quase 10 milhões de reais pela casa, mas eles pagaram 3,3, quase 17 milhões de reais pela casa. E olha que esse dinheiro aqui no Brasil, eles morariam super bem, só que teriam mais uns 50 vigias os observando. Mas Nora disse que iria pensar e sem falar com Jean foi até o clube de campo e lá descobriu quem era o caso de sua amiga Karen. E adivinha só, o detetive Chamberlain, que só reforça a suspeita de golpe da imobiliária, pois ele poderia ter encoberto as provas para dividir o lucro da venda da casa, que bom, a melhor estratégia para saber se realmente era eles eram levantar mais provas juntos antes de irem falar com eles. Mas o casal, agindo por impulso, foi logo com os dois
pés no peito da corretora e do detetive. E olha que não se encurralam a fera selvagem, pois pode acabar se ferindo. E segundo Karen, ela iria expor os segredos obscuros da casa, já que estavam ameaçando eles de coisas que eles não fizeram. Bom, pra mim nessa parte a série só melhorou, pois Ellie descobriu sobre o lance de Odd à sua casa. Era um trabalho do professor de inglês da escola deles, que faziam os alunos observar uma casa e depois enviar uma carta de amor, só que não para o dono e sim para a casa. E fizeram isso com várias casas em Westfield. E bom, o professor desse trabalho ainda estava vivo. E Nora tinha visto esse tal Roger Camp quando a casa ainda estava à venda. Mas a maior descoberta desse episódio foi o empreiteiro, que achou algo no porão da casa. Um túnel igualzinho o que o Andrew disse para ele. E eu nunca que entraria aí nesse túnel, mas olha só, levaram um baita susto, pois tinha uma pessoa por lá, que saiu correndo e sim, provavelmente poderia ser o vigia. Mas diferente de mim, Jim é corajoso. Começou a correr atrás dele, descobrindo que no túnel tinha até um quarto, possivelmente onde o vigia dormia. Só que ele trancou uma porta de concreto e não conseguiram pegá-lo. Mas olha aí, olha só quem era que estava correndo. John Graff, ou sei lá quem, indo até a casa de Pearl, dizendo que os dois descobriram sobre. Mas sabe aquela minha dica que teriam que ter investigado antes de chegar acusando os outros? Pois bem, o detetive não iria ajudá-los. Iria até abrir um inquérito contra eles por denúncias falsas e ameaça terrorista, já que uma das cartas foi escrita por Jim, expulsando o casal do escritório. Só sobrando para eles novamente Theodora, a detetive particular, que também para mim pode ser a tal vigia. Pois das várias investigações que ela trouxe, nenhuma tem conclusão nenhuma. Mas olha só, trouxe mais informações agora sobre Roger Clamp, o professor do Odd à casa. E bom, disse que foi até a casa da ex-mulher de Roger e tirou várias informações dele. E desde moleque ele era obcecado por casas e cresceu com essa paixão. Queria ser arquiteto por isso, mas era pobre. Acabou fazendo faculdade comunitária. Então se tornou anos depois professor do ensino médio da escola de Westfield. Conheceu sua esposa, mas não podiam ter filhos. Mas isso não tirou sua principal paixão por casas, que até que passou pela Travessa Glove 69 e ficou maluco pela casa que estava à venda. Claro que não tinha dinheiro suficiente para comprá-la, e o seu lance era o mais baixo dos três. Mas a corretora deu uma ideia de escrever uma carta dizendo o quanto amava aquele lugar. Só que, claro, os donos da casa aceitaram a oferta mais alta e Roger ficou arrasado. Mas foi aí que começou esse negócio de Odd à casa, onde motivou os alunos a escreverem uma carta para uma casa que gostassem de morar ou admirassem ou até amassem. A tarefa foi bem sucedida, fazendo isso por 30 anos, até se aposentar. E foi tão legal que os alunos criaram até um grupo no Facebook e existe até hoje. O problema para a ex-esposa de Roger foi uma aluna chamada Miko, que ele acabou largando dela para ficar com esta garota. Bom, até que é uma história legal, né? Mas tinha uma casa que ele amava desde criança, Oak Terrace 55, e ele escrevia cartas para a casa uma vez por ano, por 10 anos seguidos. Mas teve uma carta no final dessa muito hostil. E na última semana, uma carta do vigia, dizendo que ela se tornou arrogante e gananciosa. Isso custaria caro para ela, achando que poderia ser o tal Roger. Então o que fizeram foi visitar a Oak Terrace 55 e falar com a dona da casa, Carol Flanagan. Mas em resumo, disse que Roger era fascinado pela casa, descobriu do seu divórcio e começou a mandar cartas para ver se ela vendia a tal casa para ele. Mas um dia ela o ameaçou do lado de fora da casa e nunca mais ele apareceu. E para Carol Flanagan tinha certeza que Roger Camp era o vigia. E bom, isso só mostra como o Dean é impulsivo, né? Já querendo ir atrás do Roger, tirar satisfação. E bom, o plano que tiveram foi encontrar em um lugar público e aproveitar um supermercado para fazer isso, onde Roger foi com sua esposa Miko, mas de novo o casal foi um pouco rudes ao conversar com o tal Roger, que disse que não tinha nenhuma ideia de comprar a casa deles, pois tinha um salário de professor aposentado, e só visitou a casa pois além dela estar à venda, um velho amigo morou lá e acabou morrendo alguns anos depois, e não via crime nenhum em visitar uma casa que estava à venda. Estranho, mas não parecia suspeito, né? Só que o maluco foi até a casa deles no dia seguinte, e como o Jim o ameaçou na frente da sua esposa,
disse que ele ganhou um inimigo poderoso que ficaria ali observando ele agora de verdade. E nada eles poderiam fazer, pois aquele era um país livre. E já que era isso que Dean queria, Roger se tornaria o vigia para eles. Bom, mais uma coisa foi revelada nesse episódio, né? Na verdade, aquele suposto John Graff e Pearl e Jasper faziam parte da Associação de Preservação de Obras Históricas de Westfield. E por que raios alguém faria parte disso, né? Mas parece que a associação era apenas eles três. E já estavam observando junto às casas da cidade por 5 ou 6 anos, por aí. E faziam esse lance de cuidar da cultura de 300 anos de história. E olha, vendo esse cara aí meio estranho, eu não tenho muita certeza se ele era o vigia ou não. Mas parece que Dean bateu na porta da casa de Pearl, queria conversar com ela sobre os túneis por debaixo da sua casa. Só que ela não deu atenção e mandou ele embora, que provava que ele estava maluco demais, nem conseguindo dormir direito. Tendo um pesadelo horrível naquela noite, vendo o Sr. Roger matando seu filho na sua frente. Estava no limite e precisava vender aquela casa. Parece que o sonho americano foi longe demais, né? Pois em plena terça-feira de manhã, Dean já começou o dia com um uísque, e pior, discutindo com seus vizinhos novamente naquela manhã. Dava pra ver que Dean era uma bomba relógio. Mas naquela noite chamou Dakota pro jantar, como pedido de desculpas, já que era uma noite importante, pois receberam uma oferta de 3,5 milhões de dólares pela casa. Um pouco mais de 18 milhões de reais. Muita grana, né? Um pouco a mais ainda do que eles pagaram. Ainda teriam um lucrinho para recomeçar sua vida. Então beleza, encerrou a série, né? Não. Nora recebeu uma ligação que tinha um site que denegria a imagem da casa, dizendo que o lugar era uma seita satânica que há mais de 100 anos naquele lugar faziam sacrifícios de sangue, e uma família que estava morando lá desesperada para vender a casa. E com isso retiraram a oferta, e foi Karen que fez isso. Claro, né? Se tivessem sido mais inteligentes nas abordagens no clube, talvez agora já estavam em Nova York curtindo a vida. Mas depois de uma discussão com ela, agora estavam piores do que começaram. Voltando sim para Nova York, em um apartamento pequeno que até tinha usuários de droga na frente da sua casa. Só que para Nora as coisas melhoraram. Como artista, as coisas estavam indo super bem. Em uma exposição que fez, por exemplo, vendeu todas as suas peças em poucos minutos. Foi chamada para grandes exposições na cidade e daqui para frente poderia lucrar muito com isso. Um baita sucesso, hein? Mas enquanto isso, Dean se sentiu um fracassado total. Perdeu tudo que conquistou e não conseguia vender a casa. Mesmo baixando o preço, Dean estava paranoico com quem era o vigia. E ainda o tal John Graff não saía da sua cabeça. Precisava descobrir a verdade, como se aquilo dependesse de sua honra. Mas na hora disse para ele parar, o tal vigia fez a parte dele, atormentou o casal para saírem da casa. E Dean tinha que aceitar isso. Mas receberam uma notícia um pouco triste. A detetive Theodora tinha piorado do câncer. Parece que foi a única amiga que fizeram nessa situação. Só que Dean ainda continuava tentando fazer as coisas piorarem, pois mandou carta para os vizinhos da Boulevard 657 para atormentar eles, segundo ele, para provarem do próprio veneno. Claro que isso era perigoso e um erro, pois entraria em uma investigação. E Nora queria que ele fosse até Westfield e pedisse desculpa para todos os vizinhos que ele mandou uma carta os ameaçando, porque ela iria seguir a sua vida normal. Mas Theodora fez uma revelação para ele, que na verdade quem era a última moradora da casa era ela, e não contou para ele, pois ela era o vigia. Bom, toda a história do câncer era verdade, que era cantora, que virou detetive e que foi traída pelo marido, era tudo verdade. E quando ela se separou, comprou a casa, sabia que era a casa dos sonhos, mas seu câncer fez ela precisar de um tratamento caríssimo e por isso teve que vender a casa. Só que uma ligação meses depois descobriu uma grana deixada pelo ex-marido, que revelou que nunca precisava vender a tal casa. Mas quando viu os Brannocks felizes na casa e também conheceu a história do ódio à casa, teve uma ideia perfeita para atormentar a família de Dean para que ele vendesse a casa. Tá, mas vamos lá, né? Tudo que ela contou fazia sentido sim. O tal John Graff era um cara que ela contratou para fingir ser aquele cara. A história dele ter matado a família foi totalmente inventada.
As fotos eram de um outro assassinato no Colorado. A garota, ela também contratou para entrar na casa pelos fundos e sim, era uma atriz. O tal Andrew nem sabia das cartas do vigia. Na verdade, foi sua esposa que recebeu. Então usou ele, aproveitando que era um lunático e não gostava da Mo e do Mitch, para reforçar o plano. E o detetive e Karen não tinham nada a ver com isso e nunca foi pessoal. O que ela fez era sempre por causa da casa esse tempo todo. É isso! Não dá pra confiar em ninguém mesmo, né? Que loucura, né? Bom, pelo menos agora sabia quem era o vigia. E Jim foi fazer sua parte, pedir desculpas para Mo. Ainda mais que agora Mitch morreu. E bom, agora falou que estava em paz, pois a antiga vizinha deles, a Theodora, a mulher que morou lá, confessou ser o vigia. Só que daí, meus amigos, mais um nó na nossa cabeça, né? Mo disse que não conhecia nenhuma Theodora. As últimas pessoas que moraram lá foi um casal, e foram eles que venderam a casa para os Brannock. E nunca morou uma pessoa com características de Theodora Butch nos últimos 20 anos por ali. Então, com certeza, a tal Theodora estava mentindo. What? Só que ela não resistiu ao câncer, né, e morreu. E ficaram sem saber se ela estava falando a verdade ou não. Mas a filha de Theodora contou tudo. Que perto do fim ela escreveu uma história, inventando, pois ela queria dar a Jean um pouco de paz e morrer em paz também, né? Mesmo que o seu último caso não fosse solucionado. Bom, as coisas nem sempre terminam como queremos, né? Mas Nora recebeu uma última proposta da imobiliária, 2.750.000 dólares, mais ou menos 14 milhões de reais. Não era o que eles queriam, mas era o preço da paz finalmente, né? E todos contentes e felizes, a família Brannock aceitou, todos com um grande sim. 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 Sim! Melhor do que nada. Bom, mas ainda teve uma reunião da Associação de Preservação Histórica de Westfield. Foi feita por Peer, né? Só que dessa vez estavam mais participantes, Mo e Roger Cramp. E tinham que se apresentar aos outros, né? E aquele cara que se passou por John Graff, na verdade, tinha outro nome. William, e segundo Peer, ele trabalhava na biblioteca pública da cidade. Mas Roger Clamp conhecia, sabia quem ele era e perguntou como ia a família. Mas foram interrompidos para discutir sobre a nova moradora da casa, que estava mudando o interior dela por completo. E para nossa surpresa, não podia ser outra pessoa melhor, né? Karen comprou a casa. A mulher da imobiliária era agora a nova proprietária da Boulevard 657. E Nora até fez uma visita para a falsa amiga, que disse que não tinha nada a ver com aquelas cartas, mas como eles derrubaram o preço da casa lá embaixo, aproveitou o bom negócio. Mas Nora disse que ficaria de olho nela, e Karen não estava nem aí, nem aceitou os pratos de boas-vindas da vizinha, pois estava de dieta. O lance que ela iria morar sozinha, pois era um lance de solteirona feliz. Coitada, mal sabia o que esperava por ela nesta casa, pois o terror começou ao tocar o telefone fixo, e não tinha ninguém na linha, mas na sequência a banheira estava cheia, transbordando água quente. E ao ligar para o detetive, nem deu atenção para ela, pois ela o humilhou por ter disfunção erétil e ficaria sozinha naquela noite. Bom, seu cachorrinho Baron começou a latir no porão e parece que alguém estava por ali. Só que ainda tentou dormir, mas de madrugada novamente ouviu um barulho. E parece que o tal vigia gosta mesmo é de terror psicológico. E no elevador de comida, mais uma carta dele estava lá, né? Claro, com o mesmo insulto de provar que ela era uma gananciosa. É por isso a Boulevard 657 trouxe ela para aquela casa. E agora o desespero bateu, né? Pois o vigia gosta também de matar animais de estimação. E o pobre do Baron foi sua próxima vítima. E claro, apareceu para Karen, e aí a bicha correu mais do que o diabo da cruz. Saiu desesperada naquela noite, correndo pelas ruas de Westfield, e pelo jeito, Karen nunca mais voltou para casa. Mas para encerrar essa história bizarra, né, Jean estava tendo terapia, que começou a fazer com o psicólogo. E bom, disse que estava indo tudo bem, sua família se recuperando e as coisas indo até melhor do que ele pensava para os seus filhos a caminho da faculdade. Nora sendo bem sucedido no ramo de artes e era até um fenômeno entre os artistas. Só que o seu relacionamento com ela estava indo aos poucos, pois estava difícil superar o que aconteceu.
e logo já tocou no assunto da casa, sabendo que Karen não aguentou ficar na casa 48 horas depois que comprou e vendeu ela por 2,6 milhões de dólares, e quem comprou fez um negócio do século. O lance que Jim não consegue superar mesmo e nem parar de pensar na casa. Era uma doença que se instalou na sua cabeça e não conseguia mais se livrar dela. Bom, só que mais uma família estava morando lá agora, né? E é a mesma história. Olhos atentos, sempre observando quem será a próxima família. E por que estavam todos ali? Essa é a grande questão. A casa sabe quem era realmente o vigia? Ou era apenas todos que sofreram ou tiveram ligações com essa casa, que não desapega por nada? Pois Jim foi até lá e ficou observando ela. E o novo morador apareceu, se chamava Ben, e se apresentou para ele como John, mentindo o seu nome, e que veria ele novamente sim. E essas cenas passam uma conclusão que é um ciclo vicioso, tanto da parte dele quanto da sua esposa e todos que passaram por ali, terminando a série com o caso do vigia sem solução. Eita nós, essa série foi difícil, hein? Diz aí pra mim qual foi a sua opinião. Pra você, quem era o vigia dessa série? Bom, eu acredito que seja parte de um ciclo que começou nos anos 50 e não acabou até hoje. E não terá um fim até que derrubem esta casa. Bom, galera, este foi o super vídeo e o primeiro do canal de uma série completa. Deu trabalho, hein? Então só peço uma coisa, deixa aquele like maroto aí pra fortalecer. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!